Olá, amante do idioma, como é que está? Bom, dando sequência aos nossos termos acessórios, hoje a gente vai ver uma coisa linda chamada advérbios. Olha que coisa interessante. Quando você teve essa aula com a tia lá no século passado, com certeza ela deu aí uns 6, 7. Mas em advérbios nós temos 19 tipos deles, sim? E vem caindo com muita frequência em provas de concurso. Só que não cai como advérbio, cai como valor de. Não importa isso, importa que você saiba que cai, importa que você saiba quais são todos eles. Agora, o mais interessante de um advérbio é que, para não falar sempre, que geralmente vai ser sempre, o que ele representa vai ser a nomenclatura, certo? Então, se o advérbio tiver valor de tempo, com certeza vai ser tempo que estará lá. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Mas antes de eu começar a mostrar para você quais são os valores do advérbio, eu vou mostrar o que é um advérbio, tá? Advérbio, como o próprio nome já diz, ad, junto, vérbio, verbo, ele está junto do verbo. Cuidado, não se equivoque, não pense de modo equivocado que é um complemento verbal. Não, ele não é um complemento, ele está junto do verbo, ou seja, ele modifica um verbo ou ele pode modificar um outro advérbio. Como assim? Então, por exemplo, se eu escrever isso aqui, ó, eu moro, só eu moro, ó, eu moro, normal, eu moro, verbo intransitivo, acabou. Se eu falar isso aqui, ó, eu moro bem, perceba. Você vai perguntar, por que você deixou espaço? Calma. Eu moro bem. Perceba que bem, que aparece aqui, ele modificou o verbo. Eu só não moro. Eu moro bem. Isso aqui é um advérbio, ok? É um advérbio de modo, certo? Sem problemas? Ok. Isto é um exemplo do advérbio modificando um verbo. Legal? Eu tenho o exemplo do advérbio modificando um outro advérbio. Então, eu só não moro bem. Eu posso muito bem falar isso aqui. Eu moro muito bem. Eu tenho um outro advérbio que está modificando esse mesmo advérbio. Eu só não moro bem. Eu moro muito bem. Então, eu tenho um advérbio modificando um verbo e eu tenho um advérbio modificando um outro advérbio. Então, vale lembrar, só para ressaltar, que esses dois termos aqui são advérbios, ok? Mesmo que sejam advérbios diferentes, com valores diferentes, mas eles são advérbios. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ótimo. Para que eu entenda agora o restante, eu vou colocar todos os advérbios aí para você. São exatos 19, ok? Passo a passo. Eu sei que já ficou tenso. Por quê? Porque são muitos, mas lembre-se, numa prova de concurso, eu tenho um advérbio, certo? Vou ter o nome daquele advérbio, vou ter o nome do valor daquela palavra e você vai bater se identifica ou não, certo? Passo a passo, então. Vamos lá. Eu tenho, primeiramente, uma coisa chamada... Tudo que eu vou colocar aqui são adjuntos adverbiais, tá? Advérbios de. Então, vou colocar o primeiro. De tempo. Advérbio de tempo, certo? O que te lembra tempo, certo? Te lembra a pergunta quando. Então assim, ó, sempre que você conseguir responder a pergunta quando, vai ser um advérbio de tempo, certo? Então você tem aqui, sei lá, você fala hoje, você fala geralmente, sei lá, você fala nunca, ok? Jamais. Ah, mas eu posso me confundir nunca e jamais com advérbio de negação, que vai aparecer daqui a pouco. Sim, mas sempre que você consegue responder a pergunta quando e se couber a resposta, vai ser advérbio de tempo. Então, por exemplo, quando você vai ao show da Kelly Key? E eu vou responder, nunca, viu? Adjunto adverbial de tempo, etc. Cuidado com esse mente, certo? É muito comum aqui que esse mente possa parecer advérbio de modo. É muito comum que isso aconteça, mas cuidado, se você consegue. Quando você vai à aula, geralmente, frequentemente, então significa que é tempo, ok? Vamos lá, sigamos. Eu tenho adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar. Se o adjunto adverbial de tempo você faz a pergunta quando, o adjunto adverbial de lugar você faz a pergunta onde. Onde? E aí a resposta que vai aparecer, você fala aqui, acolá, ali, etc. Não sei se você se lembra, mas quando aí
eu falo de complementos verbais, que as perguntas quando e onde nunca é feita para o verbo para não confundir com objeto indireto e tudo mais, cabe aqui, ó, quando e onde você não faz a pergunta ao verbo, certo? Ok? Para não achar o complemento. Cuidado, se eu falo quando, não é termo que complementa o verbo, ele está junto do verbo, está modificando o verbo. Sigamos. Então, até aqui, adjunto adverbial de tempo, de lugar. Olha que coisa interessante, eu tenho adjunto adverbial de afirmação, certo? Se o adjunto adverbial é de afirmação, quais advérbios vão aparecer aqui? Sim, ele mesmo. Então você fala sim. Você pode falar certamente. Ó, de novo, certamente, não é de modo certo. Cuidado, de modo certo, você acha que é de modo e tudo mais. Você vai falar o amém, olha que interessante. Você pode falar também o sem dúvida. Indubitavelmente, tudo adjunto adverbial de afirmação. Perceba que realmente a palavra vai se referir ao que ele é, certo? Sim, vai trazer uma afirmação, adjunto adverbial de afirmação, certo? Eu tenho aqui adjunto adverbial de negação. Se eu tenho de afirmação, eu tenho de negação. Que se o de afirmação é sim, o de negação vai ser o quê? Vai ser não. Pode ser também o jamais, pode ser também o nunca. Lembre-se que jamais e nunca também pode ser de tempo, mas dependendo da situação, você fez isso, eu jamais faria isso. Ó, resposta eu jamais faria isso significa o quê? Não, não fiz. Sigamos. Adjunto, eu vou tudo numerando, tá? Adjunto adverbial de dúvida. Olha que bizarro, você fala, isso é novo acordo. Não, se tem a de afirmação e se tem o de negação, vai ter o adjunto adverbial de dúvida. Se o de afirmação é sim e de negação é não, o de dúvida vai ser isso mesmo. O talvez vai ser o quiçá, vai ser o oxalá, etc. Lembre-se que eu falei oxalá. Eu não falei Inxalá, que vai ser adjunto adverbial de Jade. Tenha cuidado disso aí, tá? Lembra de Jade? Não? Procura no Google. Eu não vi também, não era da minha época. Sigamos. Adjunto adverbial de causa. Ao pé da letra, adjunto adverbial de causa. Então eu posso falar isso aqui, ó. Tremeu, ok? Ou vibrou. Tremeu com a notícia, ou vibrou com, sei lá, a informação. Perceba que, em ambos os casos, ó, a notícia foi a causa de ter tremido, a informação foi a causa de ter vibrado, e assim por diante. O que mais que eu tenho aqui? 7. Estou numerando porque eu me perco em números, ok? 7. Adjunto adverbial de instrumento. Literalmente é instrumento, só que não vai pensar que instrumento... Ah, já sei, instrumento vai ser violão, bateria, teclado, corneta. Não, Catos, ó, instrumento literalmente são coisas, certo? Feriu-se. Ou enforcou-se. Sempre coisas alegres aqui. Então eu falo, feriu-se com a faca, certo? Enforcou-se com o lençol. Lembre-se de que, ó, faca, lençol são instrumentos. Bom, cuidado, aqui eu fiz de propósito para que com a faca e com o lençol você não confunda com um outro advérbio, tá? Que é esse aqui, adjunto adverbial de companhia, certo? Cuidado, não é companhia, não é companhia que se fala companhia, companhia você fala no blá blá blá, porque vem no inglês company, ok? Então aqui, o que é companhia, literalmente, sair, sei lá, viajamos, literalmente é companhia mesmo, literalmente companhia, aqui ó, sair com a mãe, viajamos com a família, certo? Não vai pensar que
Feriu-se com a faca adjunto adverbial de companhia. Adjunto adverbial de companhia, como é que você feriu com a faca? Você e a faca se feriram? Usa a lógica, isso aqui literalmente é texto, certo? Tudo que se representa aqui, se é instrumento, vai ser relacionado ao instrumento, se é companhia, vai ser relacionado à companhia e assim por diante. Tudo bem? Certo? Continuemos. Eu não quero que você decore, porque em provas não cai qual que é aí o decoreba. Mesmo que você saiba quais são as nomenclaturas, lembre-se de que você sabendo quais são as nomenclaturas, você consegue relacionar o nome ao exemplo. Tudo bem? Então vamos lá, continuemos. O último que eu dei foi adjunto adverbial de companhia. Número 9, o que mais? Nós temos aqui adjunto adverbial de modo. No adjunto adverbial de modo, aí você tem, ó, vou colocar com mente para você ver aqui, ó. Aí você tem facilmente, aí você consegue falar de modo fácil, você pode falar erroneamente, de modo errado. Lembre-se, não significa que sempre vai ter o mente aqui. Você pode muito bem falar assim, coisas lindas, ó, as claras e assim por diante, etc. Ok? Beleza. Sigamos. Bastantes advérbios. Já que eu falei bastantes advérbios, vamos seguir aqui com um maravilhoso. O 10. Adjunto adverbial de intensidade. Perceba que eu falei bastantes e esse bastantes flexionou, certo? Se esse bastantes flexionou, significa que ele não é um advérbio, porque quando ele fizer papel de advérbio, ele não vai flexionar. E aí, você fala tranquilamente. Você usa o muito, certo? Você usa o bastante, veja, sem flexão. Você pode usar o mais, certo? Menos, etc. Ok? Sigamos. 11. Olha que interessante esse 11. Adjunto adverbial de assunto. Você fala, isso aí é novo acordo, só pode ser novo acordo. Não é. Adjunto adverbial de assunto. Você sabe quando você está conversando com uma pessoa sobre alguém, aí a pessoa chega e você fala assim, o assunto chegou? Pois é isso mesmo. Então, eu posso falar coisas deste nível, ó. Falei ou conversamos. Falei sobre religião ou conversamos sobre política. Ó, tudo isso adjunto adverbial de assunto. 12. 12, vem para cá. Adjunto adverbial de proporção. Adjunto adverbial de proporção. Literalmente vai ter valor de proporção. Então você fala isso aqui. A medida que ou a proporção que, etc. Ou quanto mais, quanto menos e assim por diante. O que mais? 13. Nós temos aí adjunto adverbial de finalidade. Literalmente tem valor de finalidade. Aí você fala a fim de ou a fim de que, tanto faz. Lembre-se que este a fim tem valor aqui separado de finalidade. A fim junto tem valor de similaridade, ok? Comprei verduras e afins. Esse afim é separado. A fim de que, ou o para que, ou somente o para, etc. Né? Que delícia que é advérbio, pelo menos eu gosto. Vou pular aqui, certo? Porque é o meu toque, tem aqui a divisória. 13, 14, vai se lembrar de tudo isso? 14, adjunto adverbial de consequência. Consequência. Daí, você sempre vai ter um elemento intensificador e o que? Tanto que, tamanho que, ou tal que, etc.
Vai se lembrar de tudo isso? Certo? É gostosinho, parecendo um sente na quarta série, quando a tia dava essas coisinhas, tal, substantivo tal, vai copiando. Aí você fala assim, tia, vai mais devagar, não acabei da lousa, tá, aqui dá tempo. Aqui eu posso ir mais devagar se você quiser. Você dá um pause aí, você copia. Ou segue o material, certo? 15. Adjunto adverbial de concessão. Este aqui, o de finalidade e o de concessão, mas cai muito em provas de concurso. Todos eles gostam de concessão. Tem ideia do quê? Ó, concessão vem de ceder. Ceder vira cessão, ou seja, você cede, você abre mão. Então, você usa muito isso aqui. Ó, o embora ou o ainda que. Ou o mais comum, que cai bastante, ó, conquanto, apesar de, etc. Ó, esse conquanto ninguém usa no dia a dia, por isso que é comum de ser cobrado, certo? Ok? Sigamos. 15, 16. Adjunto adverbial de condição. Literalmente vai ter valor de condição. Então a gente fala assim, ó. Se, caso, desde que, ou, contanto que, etc. Tá contando aí, louco para chegar ao 19º, né? 16, 17, adjunto adverbial de comparação. Comparação. Se é comparação, literalmente vai comparar. Você vai comparar uma coisa a outra. Aí eu tenho aqui, ó, o tal qual, somente o qual, ou o do que, ou somente o que, certo? Ou o quão, etc. Cuidado, hein? Que nem, não. Tudo bem? Que nem é um espasmo. Você vai, chega pra pessoa e fala assim, como é que foi a festa? Aí o outro fala, foi boa, que nem. Uma hora, de onde sai esse que nem? A pessoa tossiu, teve um espasmo. O que nem você não vai usar para comparação. Mesmo sendo comum no blá blá blá, não existe isso na norma culta, ok? E sigamos aqui com os advérbios. Você percebeu, ó, que eu tô no 17º. Faltam apenas 2, certo? 18º, adjunto adverbial de conformidade. Adjunto adverbial de conformidade. Se é de conformidade, então você vai falar, ó, conforme. Você vai falar segundo. Você vai falar de acordo. Ou consoante. E a vogal? Não, vogal não, etc. 18º. E o derradeiro, olha que coisa linda, o derradeiro, 19º, adjunto adverbial de meio. De meio, não vai ser adjunto adverbial de e-mail, tá? É de meio, literalmente de meio. Mandei, fui, exemplo, ó, mandei via correio, ou fui de táxi, e assim por diante. Aí você pode fazer associação. O mais legal é fazer associação. Se você consegue falar, fui a pé, ó, fui a pé, fui de táxi, vou de ônibus, vou de avião, vou de navio e assim por diante, sempre será bem-vindo, ok? Vai se lembrar de todos os advérbios, certo? Qual que é o lado bom? O lado bom é que numa prova, vai perguntar se tem valor de, ou assinar a sentença que tenha valor de, ou assinar a sentença que justifica o termo em destaque. Significa o quê? Que se for uma prova de múltipla escolha, você vai ter as nomenclaturas para você avaliar. Ou, se você quiser, simples, texto puro. Você vai ver o valor do que tem aquilo lá. Bom, só existe uma forma de saber se você pegou toda a nomenclatura, é fazendo exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Nossa, todos os advérbios estão voando na sua cabeça agora, né? Bom, vamos ver se você assimilou tudo. Acompanhe comigo aí a leitura do exercício.
O valor dos advérbios em destaque está correto em 1. Eles compunham uma grande coleção que foi se dispersando à medida que seus filhos se casavam, levando cada qual um lote de herança. Proporcionalidade. 2. Mal se sentou na cadeira presidencial, Itamar Franco passou a ver conspirações. Tempo. 3. Nunca foi professor da UNB, embora por ela tenha se aposentado. Concessão. 4. Mesmo que tenha sido só esses dois, já não se configuraria a roubalheira. Conformidade. A classificação dessas relações está correta somente nos períodos. E aí? Esse tipo de exercício, isso aqui é típico de ESAF, tá? É um inferno, porque você tem que saber o valor, certo? Está correto, colocar se está certo ou não e depois numerar direitinho o que está certo ou não. Uma forma de é você eliminando. Tudo bem? Primeira. À medida que, nessa primeira aí oração, se tem valor de proporção. Lembrou? À medida que, a proporção que, essa primeira tem valor de proporção. Então essa aqui está correta, a primeira está correta. Você vindo aqui, se a primeira está correta, ó, já elimino letra D, certo? E letra B. Ou é A, ou é C, ou é E. Tudo bem? Mal se sentou na cadeira presidencial, mal se sentou na cadeira presidencial. Valor de tempo, é aqui que às vezes as pessoas se confundem, certo? Se você conseguir perceber que quando ele sentiu isso, assim que se sentou, logo que se sentou, quando se sentou, a 2, valor de tempo também. Então está correta. Se a 2 está correta, vou para cá, ó, eliminei letra C e eliminei letra E. Resposta correta vai ser a letra A, só para ratificar a resposta. O embora, valor de concessão, embora ainda que, certo? Ó, a concessão de novo apareceu aqui, tá correta, tá? Já vou assinalar correta a letra A de amor. E mesmo que, conformidade, não. Esse conformidade aqui não cabe. Esse aqui, mesmo que, ainda que, vai ter valor também de concessão, certo? Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Resposta correta, letra A. Vai se acostumando porque é muito comum esse tipo de exercício, certo? Bom, acompanhe comigo aí a leitura do próximo exercício. Basta que o candidato tenha sido condenado por um órgão colegiado, ainda que ele esteja com recursos em tramitação, o termo ainda que tem valor de concessão e pode ser trocado por desde que. Perceba que é muito comum de pegarem a conjunção e colocarem uma próxima, principalmente com o valor do que, certo? Veja que ele não grifou aí a conjunção, certo? Que vai ter valor aí de advérbio, que dá na mesma, e faz que você fique aí tenso. Então, passo a passo. Ó, basta que eu tenho esse que, basta que eu tenho ainda que. É esse aqui que ele está perguntando, ok? Basta que o candidato tenha sido condenado por um órgão colegiado, ainda que ele esteja com recursos em tramitação, certo? Esse ainda que, o que ele fala? Ele fala aí na questão que ele vai ter valor de concessão. E aí? Sim, ele tem valor de concessão. Perfeito. O que eu quero? Que na prova você não se empolgue com isso. Oh, já leu o valor de concessão? Ok, tá correto. Veja o complemento da questão. No complemento da questão ele fala assim, ó, e pode ser substituído por desde que. Ele pede que esse ainda que seja substituído por desde que, certo? Desde que, amante do idioma, o que vai acontecer? Ele só vai ter dois valores. Ele pode ter valor de condição e ele pode ter valor de tempo, certo? Dependendo do verbo. Desde que para concessão não vai rolar, porque se você fala desde que ele esteja com recursos em tramitação, se você substitui por desde que, ok, fica aqui, você cai na pegadinha. Ok, não mudou em nada, pelo menos na gramática, mas desde que ele esteja, vira condição. Esse valor de concessão aqui com desde que inexiste, então eu não posso usar esse desde que aqui, essa questão está errada. Cuidado aí na hora de fazer o entendimento. Por isso que eu falo que unir o que você conhece do idioma gramática é a melhor maneira de você estudar. Bom, eu espero que os advérbios continuem aí com você, certo? Mais informações ainda que estão com você na sua vida e comece a prestar atenção no que você fala, no que você lê, no que as pessoas falam. Isso ajuda muito, ok? Um abraço e até a próxima.